fiz o meu Jurandir mudar o arroba dele da rede vizinha, que era arroba fode, pá. A música da MC Carol era o arroba do Jurandir quando eu comecei a namorar com ele. Essa história é minha. Eu já contei aqui, vou recontar, porque tem muita gente nova. Vocês adoram essa história. Inclusive, se eu lembrar, eu deixo o print aqui pra vocês, se eu lembrar. Quando eu conheci meu marido, né, eu conheci ele porque eu entrei numa empresa e ele trabalhava lá. E aí eu fiquei encantada com aquele jeitinho rústico dele. Parecia que trabalhava naquelas coisas que é proibida. Ele tinha ali um jeitinho de ex-presidiário, sabe, uma aparência assim. E é uma aparência que eu gosto. Aquela aparência de mafioso de filme, de livro e filme dark. Então, que eu adoro, tipo isso. Logo me interessei e ali eu pedi pra ele o arroba dele. Né, a rede vizinha dele, pra gente poder começar ali a conversar, né, seguir ele, curtir a última foto do perfil dele, que era um clássico, e ali ele me passou. Ele falou assim, arroba pra caralho. Aí eu fiquei uns 5 minutos olhando pra cara dele assim, eu falei, puta, esse é teu arroba mesmo? Tá brincando? Ele, não. Eu falei, tudo bem, passou, eu achei que eu só ia furefar com ele, né, que, né, eu também não vou casar com o menino. Aí, beleza, a gente começou a conversar, começamos a ficar, começamos a namorar. E aí veio o primeiro mês de relacionamento. Meu amor, primeiro mês juntos. Eu te amo, que venha muitos. Arroba, pra caralho. Aí veio o segundo mês, meu amor, minha vida. Não sei o quê. Aí postava uma fotinha com ele, arroba, pra caralho. Aí tá bom. Gente, aquela situação foi ficando esquisita. Minha mãe chegou pra mim e falou assim, Rafael, deixa eu te falar um negocinho aqui. Tem vergonha na tua cara, não? Tu acha que é normal você fazer uma declaração pro seu namorado, seu marido e tal? Aí você marca ele, é aquele arroba, não? A nossa família toda tá vendo. Você não acha assim uma coisa estranha, não? Eu achei. Eu tinha parado já pra pensar, já tava me incomodando. Pedi pra ele trocar. Ele trocou. Só que eu e ele tava num ano que a gente ficava terminando, voltando, terminando, voltando. A gente terminou. Quando a gente terminou, a primeira coisa que ele fez foi voltar o arroba. E aí, quando a gente voltou, eu falei, troca esse arroba. E ele falou que não ia trocar. Uma bela noite, a gente voltou, pedi pra ele trocar e ele falou, não vou trocar. Eu falei, tranquilo, sem problemas. Aí, o que que eu fiz? Pra vocês não falarem que eu não sou uma mulher sensata, que eu sou tóxica. Eu pedi, eu expliquei, igual você explicou pra uma criança, bonitinho. Você já vai fazer 30 anos, feio, né, esse arroba. Ah, mas é porque esse arroba não tem nada a ver. Esse arroba eu criei quando eu tinha 15 anos. Porque não sei o que. Eu falei, mas aí não é um problema meu. Há 15 anos, quando você tinha 15 anos, você não namorava. Agora você namora e comigo, que sou louca. Então não tá legal, minha mãe tá reclamando, minha família tá reclamando, eu já tava me incomodando, eu já ficava vendo assim, os textos e falava, esquisito, né? Mas beleza, ele tava na casa dele, eu tava aqui na minha, a gente tinha acabado de conversar, tinha voltado, pedi pra ele trocar. A gente tinha até passado um diazinho legal, pedi pra ele trocar, ele falou que não ia trocar. Eu falei, não, tranquilo, tudo bem. A maioria dos amigos dele me seguia na rede vizinha, né? Aí eu falei, suave, na nave, pô, então, show. Fui dormir. Ele foi dormir também, no dia seguinte eu acordei e fui pro trabalho. Assim que eu cheguei no trabalho, que eu já sabia que tava dando mais ou menos a hora dele acordar, eu fui lá e troquei o meu arroba. E botei cento. Caralho. Ele passa vergonha de lá, eu passo vergonha de cá. E não falei nada, eu só troquei. Não falei nada, continuei minha vida normalmente trabalhando. Ele acordou. Bom dia, amor da minha vida, eu te amo. Eu falei, bom dia, Lovers. Ansiosíssima pra acordar. Tudo bem com você? Não sei o que. Ele, tudo bem, não sei o que. Aí ele deve ter entrado na rede vizinha. E aí ele foi no meu perfil. Por quê? Ele tinha uma neurose, que eu não sei como ele fazia isso. Às vezes eu fico, né, até coisada. Que se alguém me seguisse na rede vizinha, passava 2 minutos, ele me mandava foto do perfil e falava, quem que é que te seguiu agora? E eu ficava... Tipo assim, não a foto do perfil com um seguidor maior, mas a foto da pessoa que tinha me seguido naquele momento. E ele não tinha senha, não tinha acesso, não tinha nada. Não sei como ele fazia isso, não. Parece que ele tinha gravado todos os nomes, também não tinha muito seguidor, mas enfim. Aí, passou mais ou menos uns 5 minutos. Ele entrou lá, foi no meu perfil, dá uma fiscalizada. Ele só me mandou o print do meu arroba e falou, é sério isso? Aí eu falei, ué, no meu toba é refresco. Mas no seu é pimenta, não pode, né? Falei, eu passo vergonha daqui, você passa vergonha daí. Agora vai ser assim. Eu marco você e tá arroba pra cá. E você me marca, vai estar o senta. Tá bom? E, ó, se eu fosse você, eu pensava bem na atitude que você vai tomar pra tua vida, porque eu vou trocar todo mês. E mês que vem vai ser chupa, pra cá, entendeu? Todo mês eu vou trocando com esse mesmo teor. Gente, não deu 2 minutos, ele trocou o dele, mandou o print e falou, pronto, já troquei, pode trocar o seu. Eu falei, quando vai no seu toba, aí é ruim, né?
troquei o meu tranquilamente e foi isso. Nunca mais ele trocou o arroba. Entendeu como resolve, gente? É assim, pronto, acabou. R$ 244 é motivo suficiente pra você acabar uma amizade? E 2.000 pra você acabar um relacionamento? Um relacionamento não, ficado. Um relacionamento é uma palavra muito, muito forte. Porque foi esse valor que eu, Rafaela, essa história é minha, emprestei pro meu ficante pra ele poder pedir a outra ficante dele namorado. Namoro, né, no caso. Só que eu, obviamente, não sabia disso. Eu não lembro exatamente a ordem cronológica dessa história, mas eu vou contar o que eu lembro. Quando eu era bem novinha, eu fiquei com esse jurifinco, bem novinha mesmo, antes de eu ter o meu primeiro casamento, 7 anos de chifre e afins. E aí, tava tudo certo, tava tudo lindo. Só que a gente só ficava, conheci o meu ex-marido, a gente começou a conversar, comecei a namorar. 7 anos se passaram, 7 anos de chifre e afins. Eu me separei do meu ex-marido 2 vezes. Na primeira vez que eu fiquei solteira, que foi até um tempinho bom, eu voltei a ficar com esse menino, né? Porque eu tinha me separado, não tinha falecido, então eu fui viver minha vida. E aí a gente voltou a ficar. Meu ex tinha saído de casa, ele saiu de casa 2 vezes, né? A primeira, que depois ele voltou, ia eternamente. Porque a primeira vez não tinha sido por traição nem nada do tipo. E aí eu e esse menino, a gente começou a fazer tudo de namorado, menos namorar. A gente ia no cinema, eu ia pra casa dele, eu ia pra onde ele trabalhava, eu ficava lá, não sei o que, o tempo todo conversando e tal. Só que ele sempre falou pra mim que ele não prestava, que ele traía todas as namoradas dele, que não sei o que. Eu devia ter metido meu péricles aí, mas eu falei, vou confiar no meu potencial, né? Afinal de contas, eu tenho a rã-pimenta que foi plantada sem ser semeada. Então, vai dar certo. Eu sou a rã-pimenta transformadora. E esse querido tinha um filho. A gente lá, no nosso envolvimento, né? Que na minha cabeça eu tava quase namorando. Ele me liga. De madrugada, desesperado, chorando. Falando que o filho dele sofreu um acidente, que ele precisava de 2.000 pra fazer uma cirurgia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Se eu não tinha pra poder emprestar pra ele. E aí eu não tinha, mas eu trabalhava num local que podia fazer empréstimo com o banco, que era parceiro. E aí eu fiz o quê? Fui lá e fiz um empréstimo de R$ 2.000 pra pagar parcelado com juros absurdo pra poder dar pro meu ficante. Até aí tava tudo péssimo. Só que piora. Porque olha a minha surpresa. Ele me pediu esse dinheiro, eu falei que de manhã eu conseguia entregar esse dinheiro pra ele, e ele falou que era um empréstimo, que assim que pudesse ele ia me pagar, mas que não sabia quando. Eu falei, não se preocupe, eu vou pagando, tá tudo bem, deu tudo certo. Não falei pra ele que era um empréstimo, falei que era minhas economias, e tava tudo ótimo, né? Tudo lindo. De manhã eu acordei, fiz o empréstimo, cai na hora, era tipo assim, banco parceiro. E aí falei, vem no meu trabalho, porque na época não existia esse negócio de Pix, nada, tipo, vem no meu trabalho, que eu vou te entregar em mãos. Saquei, o banco era do lado, saquei bonitinho. E ele foi lá, buscou e eu entreguei o dinheiro em mãos pra ele. E foi-se embora o meu Lovres, porque pra mim, gente, ele era o meu namorado, entendeu? Ele só não tinha pedido ainda porque ele não tinha oportunidade. Aí, de boa, a gente continuou conversando normalmente. Passou 2 dias, quando eu vi uma menina marcando ele nos stories da rede vizinha. Eu ficava a rede vizinha dele o tempo todo, né? Quando eu vi, ela marcou, ele republicou. O que que era? Era um vídeo de uma surpresa que ele tinha feito pra ela, de aniversário dela. Olha que romântico. Por pura coincidência da vida, o aniversário dela foi um dia depois que eu dei o cash money pra ele. E tinha se passado um dia, teve a surpresa, no dia seguinte eu fiquei sabendo. Então, aí no vídeo era as amigas dela filmando, porque provavelmente ele pediu ajuda pras amigas dela, não sei o quê. Ela entrava no quarto, aí o quarto tava rodeado de balão, ele era duro, lascado, não tinha dinheiro. Tava rodeado de balão. Em cima da cama tinha pétalas de rosa, que eu paguei. Aí tava escrito assim, com as pétalas de rosa que eu paguei, namora comigo. Tinha uma caixinha com 2 alianças e tinha 2 ingressos de rave, que era caríssimo. Porque tu fala, Rafa, mas 2.000 conto pra fazer só isso? Porque isso é baratinho, realmente. Mas o ingresso da rave era caríssimo. Eles gostavam muito de rave, né? Ela também. E aí tinha outro presente lá, acho que um kit da Boticário, alguma coisa assim, um Lily da vida, sei lá. E tinha esses 2 ingressos da rave. E aí ela entra, oh meu Deus! E ele lá, namora comigo, se declarando, eu te amo, não sei o que, filmaram e botaram. E eu achava que eu namorava com ele. E aí na hora eu só mandei assim, ué. Primeiro, o filho dele não tinha sido operado, ele não tava desesperado, ele melhorou do nada. E outra, ele tinha falado comigo 4 dias antes que tava duro, sem nenhum real. Do nada, ele tirou o dinheiro do Toba pra fazer aquilo ali. Quando eu mandei pra ele isso, eu falei, ué, achei que a gente tinha alguma coisa e tá. A primeira coisa que eu questionei foi isso, não foi nem o dinheiro. E aí ele mandou um áudio pra mim de 10 minutos, falando que ele me considerava como uma irmã, alguém da família dele.
sendo que eu furafava com ele, e que ele nunca teve a intenção de me magoar, mas que ele não iria assumir um relacionamento comigo porque ele iria me trair. E que essa menina, ele iria trair ela, e que se, inclusive, eu quisesse continuar, ele continuaria ficando comigo e traindo ela. E que ele traiu todas as namoradas dele, e que ele não queria fazer isso comigo porque ele não queria me perder assim. Olha que romântico. Aí eu falei, tudo bem, sincero. Aí eu falei, mas deixa eu te perguntar, esse dia, tudo aí que você fez pra ela, foi eu que paguei, né? Foi com o dinheiro que você me pediu. E aí ele negou, falou que não, que a mãe dele tinha pagado essa festa surpresa pra ela, sendo que a mãe dele não falava com ele, não gostava dele, não pagava as coisas nem pra ele, ia pagar pra menina que ele tava ficando. No fim ele falou, e começou a falar que quando desse a me pagar, que eu tava acusando ele de coisas sem fundamento e que ele nunca faria isso comigo. Ele fez sim. Ele nunca me pagou até hoje. Todas as vezes que eu ia cobrar, ele falava, eu tenho 10 reais. Se você quiser, eu tenho 80 reais, eu te mando aqui. Se você quiser, eu tenho 20 reais. No fim, ele não continuou com a menina meteu o chifre nele, ele meteu o chifre na menina, eu parei de ficar com ele. Fiquei com ódio, bloqueei ele de tudo. Anos depois ele voltou falando que se arrependeu, que não sei o que não devia ter feito isso comigo, não sei o que devia ter começado a namorar comigo, que eu era uma menina muito maneira, que ele tinha me perdido, tentou fazer a gente voltar a ficar e eu não quis. E foi isso, gente. Ele me deu calote e eu ajudei ele a pedir a ficante dele em namoro. Meu ficante, inclusive. Pedi a ficante dele em namoro. Meu marido sai pra me trair toda semana, só que bobo é ele de achar que eu não sei. Porque a mulher com quem ele tá me traindo, ou pelo menos uma das mulheres, entrou em contato comigo pra poder me contar. E aí eu e ela, nós fizemos um acordo. Acordo esse que seria bom pra mim e bom pra ela. O meu marido, ele tinha muito dinheiro. Não era de uma forma errada, mas também não era de uma forma muito honesta, sabe? Só que eu comecei o meu relacionamento com ele quando ele não tinha nada. Nós crescemos juntos, sabe? Só que quando ele começou a ganhar tanto dinheiro, ele falou, fica em casa, faz as suas coisas, estuda, se você quiser montar uma empresa, faça, eu trabalho e cuido de tudo. E assim eu fiz. Obviamente que eu fiz o meu pezinho de meia, porque em homem a gente não confia. Os anos foram se passando, a gente estava ali vivendo a nossa vida, até que um belo dia eu recebo um telefonema de uma mulher, era uma voz de mulher, prático, rápido, rancor curativo de uma forma assim bem, né, sem, sei lá, gente, sem jeito, né? Ela só arrancou mesmo e falou, é isso aí, faça o que tu quiser, pronto. Eu atendi o telefone, ela falou, oi, é a Joelma? Eu falei, sim, é a Joelma. Ela, olha, estou te ligando pra poder falar sobre o Chimbinha. Eu falei, Ela falou, ele está te traindo comigo, tá bom? Eu sou uma mulher que estou interessada somente no dinheiro dele. Acho sacanagem o que ele está fazendo com você. Isso já está acontecendo há 8 meses, que era o tempo que ele tava ficando esquisito, me dando uns perdidos. Eu era casada com ele há 15 anos, gente. Então, assim, eu conhecia, né, o marido que eu tinha, eu já tava suspeitando, mas eu não tava tendo tanta certeza, assim. E ela me contou como se conheceram, que foram através de amigos, que ele já tinha comprado apartamento pra ela, que ele sustentava tudo, que ele fazia isso e aquilo, que ela não ia largar ele, sabia que ele não ia largar ela, mas que ela não queria que eu fosse enganada. Então ela queria me contar, se eu quisesse me separar dele, o problema era meu, que ela não aconselhava, porque ela não tinha sentimento nenhum por ele, ela realmente estava só interessada no dinheiro, inclusive ela disse que tinha outros, mas ela queria me dar a oportunidade de fazer a mesma coisa. Só que aí eu resolvi fazer um acordo com ela e me meti numa confusão 10 vezes maior do que eu achei que eu me meteria. Eu confesso pra vocês que eu não fiquei nem um pouco surpresa. Eu já sabia que isso estava acontecendo, eu só não tinha certeza absoluta, né? Também não fiquei nem um pouco incomodada, porque assim, confesso pra vocês que a vida que ele me proporcionava era muito melhor do que a vida que eu poderia ter sozinha, né? E assim, a ambição de me separar, de deixar tudo pra ela, ele provavelmente tinha outras amantes, sabe? Eu não queria isso, eu tava bem do jeito que eu tava, eu vivia minha vida, fazia minhas coisas, dava, sabe, os meus pulinhos aqui, os meus pulinhos ali. Não, só que eu não tinha outro homem, eu realmente era fiel. E aí eu falei, isso vai mudar. Primeiramente eu agradeci a ela, né, falei que eu não sabia, que tava tudo bem e que eu ia tomar as decisões, né, da minha vida e perguntei se aquilo ali era o número dela, ela falou que sim. E eu falei, qualquer coisa eu entro em contato com você. Como eu descobri a minha galha, eu comecei a perceber todos os perdidos que ele tava me dando, às vezes que ele tinha que viajar do nada, dormia fora de casa, né? Passou mais ou menos uma semana do que tinha acontecido. E eu fui pensando e reparando, e eu falei, vou começar a fazer a mesma coisa. E ali eu comecei a botar chifre naquele homem de 2 em 2 até dar ímpeto. Só que homem parece que só precisa sentir, ó, o cheirinho de outro macho, o cheirinho do chifre. Porque assim que eu comecei a trair, ele percebeu que eu dei uma mudada. Porque eu fiz questão. Porque a mulher, gente, ela trai e não muda com o homem, a não ser que ela queira. Porque o homem, quando começa a trair, a gente já desconfia. Que ele muda, ele é burro. Não sabe ser igual com as duas. Ele esfria com a de casa, né? A mulher consegue ser quente com ambos, mas eu não queria. Eu queria que ele percebesse que ele tava tomando tanto chifre quanto eu. E
quando ele começou a perceber, ele começou a fazer uma de ofendido e começou a jogar umas coisas na minha cara e eu fazendo ação CL, gastando o dinheiro dele horrores, tanto que eu podia ir fazendo ação CL. E aí ele começou a atrapalhar meus planos. Chegava mais cedo em casa, quando falava que ia viajar, dormir fora, voltava. E eu comecei a conversar com a amante dele, né? Falei pra ela, olha, ele tá atrapalhando aqui meus planos, se você puder me avisar, dar uma segurada aí, me dar uma ajudada daqui. A gente começou a conversar e aí a gente fez um acordo de que uma ia ajudar a outra. Tipo, quando ela estivesse lá com o amante dela, ela iria me avisar pra poder segurar ele. Quando eu tivesse com o meu, eu iria avisar ela pra ela dar um jeito de segurar ele, inventar uma desculpa, coisa do tipo. Eu, não satisfeita com as traições, comecei a pegar o dinheiro dele pra bancar novinho na rua. Dava moto, dava apartamento, pegava mesmo, assim, sabe? Pegava mesmo. iPhone, roupa de marca, restaurante caro. Eu vivia saindo com um novinho. Até que um belo dia esse homem não me chega em casa mais cedo, eu tô com o novinho, a amante esqueceu de me avisar, ele já entrou em casa filmou eu furanfando com o novinho, saiu espalhando o vídeo pela cidade toda, virou aquela confusão. Só que eu não entendi por que ele fez isso, ele me expôs, eu expus ele, porque a amante me mandou o vídeo, quando viu que ele tinha feito comigo, ela me mandou vários dele, eu saí expondo, eu fiquei exposta como chifruda, e que tava pegando o novinho, ele como corno, e que também tinha uma amante, virou aquela exposição, mas ele não quis separar de mim. Atualmente, eu continuo junto com ele, continuo pegando novinho, ele continua com a amante e a gente finge que não sabe, vamos ver até onde vai dar. Eu tive 4 grandes surpresas quando 4 mulheres foram me procurar na casa da minha mãe. E, obviamente, que a minha mãe levou as 4 bênçãos pra minha residência pra poder a gente resolver a situação que tava acontecendo. Situação essa que eu só fiquei sabendo ali naquele momento, né? Porque o jumento da história, ele sempre vai ser o último a saber. Eu tinha acabado de chegar em casa, né? Eu tava fazendo uma viagem a trabalho, eu trabalho numa empresa muito grande que tinha umas demandas fora do estado onde eu morava. E como eu gostava muito de viajar, eu acabei sabe quando você se oferece pra poder fazer essas viagens? Porque acabava que eu juntava o útil ao agradável, conhecia lugares legais, viajava a trabalho, eu achava uma experiência incrível. Então, vez ou outra, que não era sempre, eu viajava e tava tudo bem. E aí eu cheguei em casa e fui fazer as coisas que eu tinha pra fazer. Organizar a mala, lavar roupa, né? Ajeitar minhas coisas. Quando a minha mãe me liga, do nada, calmamente, e fala, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Ela, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem? Ela, você tá sozinha? Eu falei, sim. Ela falou, olha, filha, a gente precisa conversar. Tem 4 mulheres que chegaram aqui em casa te procurando, dizendo que precisava muito falar com você, que foram na sua casa várias vezes e que não te encontraram. Obviamente, eu estava viajando, fiquei uma semana fora, então realmente, se viesse na minha casa, não iria me encontrar. Eu falei, mãe, mas quem são essas mulheres? Não sei o que. Ela falou, filha, eu não conheço, tenho certeza que você não conhece, mas a situação é séria e eu vou levar elas aí, né? As mulheres aí. Eu falei, tudo bem, tô aqui esperando. Na hora, gente, eu já fiquei nervosa, né? O que tá acontecendo? Passou mais ou menos uns 40 minutos, que a minha mãe não morava nem tão longe, nem tão perto. Chega a minha mãe e desce ela do carro com 4 mulheres. Quando eu vi a minha mãe descendo do carro, a minha mãe tava tipo assim, calma, filha, senta aqui, respira, a gente tem coisas pra poder te contar. Ali eu já comecei, né, a trancar o meu tubinhas. Quando eu vi as 4 mulheres, eu percebi que as 4 tinham algo em comum. As 4 estavam grávidas. E eu nunca tinha visto aquelas mulheres na minha vida. Gente, na hora minha cabeça doeu tanto, do fundo do meu coração, eu já senti o meu chifre, porque eu era casada. Eu era casada há 8 anos. E o meu marido, naquele momento, estava trabalhando. Aí eu já olhei pra cara delas assim, eu falei, meu Deus, o que eu tenho a ver com... Sabe quando você para 5 segundos pra poder pensar, o que eu tenho a ver com aquelas mulheres? Nada. O que eu poderia vir a ter a ver com aquelas mulheres? Meu marido. Só que quando eu achei que a situação era ruim, ela era pior do que eu imaginava. A minha mãe pedindo pra eu ter calma e ela falou, vamos entrar. Eu falei, mãe, não vou botar 4 mulheres desconhecidas dentro da minha casa. Ela, minha filha, mas elas estão grávidas, precisam se sentar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, como elas estavam grávidas, realmente não representariam nenhum tipo de risco. Eu falei, não, tudo bem, botei a mão aqui na Conce e falei, não, tudo bem, vamos entrar. Entramos, botei as 4 bonitinhas sentadas no sofá e eu falei, e aí, gente, começa a falar, o que tá acontecendo? E aí teve uma, elas estavam assim com um ar de deboche, um ar de tipo assim, a gente não tem culpa, a gente não quer saber, a culpa é tua, você vai ter que lidar com isso. E eu falei, vamos, gente, desembucha, fala o que tá acontecendo, o que eu posso ajudar, nunca vi vocês. E a minha mãe ficou do meu lado, né, falando, tipo, calma, filha, vai dar tudo certo, a mamãe tá aqui com você, já prevendo que eu tava sendo corna, já prevendo. Aí elas viraram, a que tava assim mais revoltada, começou a falar, olha, nós 4 estamos grávidas do seu marido.
Caiu meu amor. Gente, aquele homem conseguiu engravidar 4 mulheres ao mesmo tempo, com tempos, assim, tipo assim, meses de pouca diferença. Tipo, uma, sei lá, tava de 7 meses, a outra tava, tipo assim, de quase 8, a outra tava de 5 e por aí ia. Na hora eu já puxei uma cadeira, sentei e falei, como é que é? Ela falou assim. Eu falei, e vocês vieram aqui pra me contar? Boa, samaritanas, nossa, muito obrigada, tá, não sei o que, né? Pelo menos descobri o chifre um pouco tarde, sim, mas pelo menos descobri. E aí elas vieram falar que também, mas que vieram cobrar a pensão que ele disse que eu seria responsável em dar. Porque ele contava pra elas que eu era uma mulher de negócios e que viajava muito, que eu tinha muito dinheiro, e que por eu ser essa mulher de negócios e não ter tempo de ficar com ele, nós tínhamos um relacionamento aberto, que eu ficava com outras pessoas na viagem e que ele podia ficar com outras pessoas e que eu, a esposa dele, me responsabilizaria por qualquer uma das consequências que viesse a acontecer por eu ser uma mulher de negócio e permitir que meu marido saísse com outras. E que quando elas engravidaram, ele falou que não era pra se preocupar, que eu iria pagar a pensão. Afinal de contas, eu recebia muito mais que ele. Eu não sei de onde elas tiraram essa informação. Eu comecei a explicar falando que isso era mentira, que eu não tinha nada a ver com isso, e que se ele contou isso pra elas era um problema delas, que elas engravidaram porque elas quiseram. Pedi pra elas se retirarem da minha casa e elas começaram a ficar revoltadas, falando que não, que era responsabilidade minha. Eu falei que eu não tinha filho, que não tinha responsabilidade com nada. No fim, botei as 4 mulheres pra casa, elas pediram um Uber e foi embora. O meu marido, com quem eu era casada há 8 anos, que queria me botar pra pagar a pensão dos filhos dele, só apareceu lá em casa 3 dias depois. Tentou aparecer lá em casa 3 dias depois, porque obviamente ele ficou sabendo que eu já estava sabendo. Eu falei, ó, você não tem nem o que fazer aqui, tuas roupas já queimei tudo que era teu eu já quebrei, a gente se separa, você agora fala com os meus advogados. Obviamente que ele tentou justificar, tentou pedir perdão, jogou a culpa em mim, falou que eu viajo muito, não dava atenção a ele, que ele tinha suas necessidades e que ele era homem. Obviamente que eu não escutei, botei ele pra fora, mas foi isso, gente. Assim que eu descobri que eu era corna. E eu que flagrei o meu marido no banheiro da maternidade vendo um vídeo da MC Mirella e se tocando. Eu não sei vocês, tá? Mas eu considero sim esse tipo de vídeo traição. Enfim, eu sou casada tem 6 anos e o nosso sonho sempre foi ter filhos. Então, depois de tantas tentativas, depois de tanto tempo tentando engravidar, finalmente nós conseguimos e eu engravidei. E o meu marido, ele é uma pessoa muito boa, ele sempre foi uma pessoa muito boa comigo. E depois que eu engravidei, ele melhorou mais ainda. E assim, nós sempre tivemos uma vida sexual ativa. E depois que eu descobri a gravidez, as coisas continuaram do mesmo jeito. A gente sempre teve relação normal. Só que após os 7 meses de gravidez, a minha barriga, ela resolveu aparecer. Ela ficou bem grande. E desde então, eu reparei que o meu marido, ele começou a me rejeitar. Toda vez que eu ia procurar ele para ter relação, que eu mesma tinha a iniciativa, ele sempre falava que ele estava cansado. Até que um dia eu encanei, cheguei nele e perguntei se estava acontecendo alguma coisa, porque ele estava me rejeitando. Perguntei se ele não tinha mais, prazer em mim, desejo por mim. E ele respondeu que ele tinha, sim, muito desejo por mim, só que ele estava com muito medo de machucar o bebê. Então eu meio que respeitei esse medo dele, não procurei mais ele, e ele também não me procurou mais. Eu sei que nós ficamos muito tempo sem ter relação. Até que um dia eu acordei de madrugada e eu vi que meu marido não estava na cama. Então eu levantei quieta e eu fui procurar ele. E eu vi que ele estava no banheiro. E assim que eu abri a porta do banheiro com tudo, ele foi esconder o celular. Só que deu pra ver mais ou menos que ele estava vendo vídeo adulto. Eu fiquei bem chateada, sabe? Só que eu não falei nada porque eu também não tinha certeza se era aquilo mesmo. Então eu não falei nada, voltei pra cama e dormi. Beleza, passou um tempo e recentemente agora eu fui para a maternidade para ganhar o meu filho. E graças a Deus o parto, tudo correu muito bem. Até que eu fui pro quarto e na primeira noite o meu marido que ficou comigo. Só que eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum. E quando foi por volta das 4 horas da manhã, mais ou menos, eu consegui pegar no sono. Só que assim, eu peguei no sono e já logo acordei. E quando eu acordei, o meu marido também não estava do meu lado. Então, o que eu fiz? Fui procurar. E eu vi que ele estava no banheiro. E pela, assim, frestinha da porta do banheiro, pelo pedacinho que dava pra ver, eu vi que meu marido ele estava vendo o vídeo da MC Mirella. E ali ele estava se tocando. E mais uma vez, quando eu vi, eu não tive reação. Eu não tive coragem de falar nada. A única coisa que eu fiz foi voltar ali pra minha cama e chorar. Eu só chorava. Tanto que quando ele ouviu eu chorando, ele saiu do banheiro rapidamente e foi ver se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa. Só que eu não falei nada, eu estava tão magoada, mas eu estava tão magoada que eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. Parte 2.
Ok, recebi alta do hospital e nós fomos embora. Dias depois que a gente já estava em casa, eu decidi mexer no celular do meu marido para ver se eu encontrava alguma coisa a mais, porque eu já estava bem incomodada, desconfiada, né, com toda essa situação. E mexendo, eu acabei vendo ali que ele tinha assinado o site da MC Mirella. E quando eu vi que ele realmente tinha mesmo assinado, cara, aquilo acabou comigo. Ele acabou com a minha autoestima. Ok, o meu marido, ele tem uma ex. E essa ex, ela é nossa amiga. Eles eram amigos de infância, então quando eles terminaram numa boa, manteram a amizade. E eu também acabei pegando amizade com ela, tanto que hoje ela também é casada. É uma pessoa super gente boa. E essa ex dele, ela tem uma clínica de estética. E na clínica dela, ela faz várias coisas. Beleza, tô eu em casa um certo dia, quando eu recebi uma mensagem dela, falando que o meu marido tinha pago vários procedimentos pra mim na clínica e que era só eu ir fazer, que era um presente dele pra mim. E nisso ela falou que um desses procedimentos era clareamento. Quando eu vi essa mensagem dela, eu fiquei com tanta vergonha, mas com tanta vergonha, porque por mais que ela é amiga nossa, por mais que ela é legal, pô, é a ex dele. Eu acho que ele não deveria me expor dessa forma. E ali, pela vergonha, eu respondi pra ela que no momento eu não tava com cabeça, que eu não tava a fim de fazer nenhum procedimento. E ela foi e avisou ele que eu não ia fazer, que eu não queria fazer. E nesse mesmo dia, quando ele chegou em casa, ele já chegou bravo, brigando comigo, porque segundo ele estava tentando me ajudar, só que eu não estava querendo me cuidar. Ele falou que ele estava tentando me agradar, que ele estava tentando me ajudar a me cuidar, só que estava difícil. E ali eu olhei pra ele e falei, mas eu não tô entendendo porque você tá tão preocupado com essas coisas agora. Tem dias, nosso filho tem dias. E ali no meio da briga eu acabei falando pra ele que eu já tinha visto, que ele tava assim vendo vídeo adultos. Falei pra ele que eu descobri que ele tinha assinado o vídeo da MC Mirella, o site da MC Mirella. E ele negou, falou que não, que eu tinha visto errado, que ele não tinha feito isso. E foi então que no final da briga ele olhou pra mim e falou assim, eu só queria que a minha mulher se cuidasse. Eu tava com tanta raiva de tudo que tava acontecendo, eu falei pra ele que no momento eu não queria, que eu não tava afim. E depois de tantas brigas, eu pedi pra ele ir embora. Eu falei, olha, vai embora, fica uns dias na casa da sua mãe e vê se é isso mesmo que você quer, se é a sua família mesmo que você quer, ou se você quer viver de putaria. E ele foi embora. Só que depois disso, toda a minha família ficou do lado dele e a errada sou eu. A minha mãe, ela me liga todos os dias brigando comigo, falando que eu tô fazendo drama, falando que eu mereço perder o meu marido. A minha mãe, ela fica falando que essas coisas não é traição, que eu deveria me tratar. Mas como eu falei, pra mim, isso é traição. E eu tô tão magoada que no momento eu não consigo pensar em nada. Eu só queria poder viver o meu resguardo em paz. Eu tô errada. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que engravidei do meu sogro e o meu marido engravidou a madrasta. Inclusive, eu bloqueei quase todo mundo que eu conheço pra poder fazer esse vídeo, pra poder contar essa história aqui. Porque as pessoas sabem da história, mas elas não sabem de tudo. Quando meu marido nasceu, o pai dele chegou a assumir ele, registrou ele tudo certinho. Só que logo em seguida, o pai dele sumiu, caiu no mundo e deixou a mãe dele criando ele sozinho. Tanto que na época nem pensão ele pagava. A minha sogra conta que na época ele trabalhava viajando. Então assim, não dava pra encontrar ele, não dava pra saber onde ele estava. E quando meu marido estava com 19 anos, o pai dele voltou para a cidade, voltou a morar fixo na cidade, e ele foi atrás do meu marido para procurar ele, e aí que eles começaram uma amizade. Nessa época, a gente já namorava. E 2 anos depois disso tudo, eu e meu marido, nós resolvemos morar juntos, e nós fizemos uma festa, tipo de casamento mesmo, inclusive quem pagou essa festa que deu pra gente de presente foi meu sogro. Enfim, o meu sogro, ele é jovem, então ele sempre gostou de meninas mais jovens, tanto que isso me incomodava bastante, porque toda vez que ele ia em casa, ele ia com uma menina diferente. E na maioria das vezes, todas eram mais jovens do que eu, mais bonita do que eu, e me incomodava porque me deixava com ciúmes. Só que eu não falava nada, eu escondia os meus ciúmes e eu ficava quieta. Até que um dia, o meu sogro, ele assumiu um relacionamento sério com uma menina. Então, sempre que dava, eles iam em casa ou chamavam a gente pra sair, pra comer alguma coisa, e a gente ia com eles. E com o passar do tempo, com a convivência que a gente estava tendo, eu comecei a pegar amizade com a namorada do meu sogro, comecei a pegar confiança nela. Só que essa confiança durou até o dia que eu peguei uma conversa no celular do meu marido com a namorada do meu sogro. E claro que nesse dia que eu peguei a conversa, nós brigamos feio, ameacei contar tudo pro meu sogro, falei pro meu marido que eu ia contar tudo, que eu ia mostrar a conversa, e o meu marido pedindo por favor pra eu não contar nada pro meu sogro.
Falei pra ele, beleza, eu não conto, só que você vai pegar suas coisas e você vai embora de casa. E assim foi, ele foi embora e nós ficamos um tempo separados. Só que eu tava com tanta raiva do que tinha acontecido que eu não consegui guardar aquilo pra mim. Então o que eu fiz? Fui e contei tudo pro meu sogro. E nisso, meu sogro ele foi em casa pra gente poder conversar pessoalmente e eu contei tudo. E enquanto a gente conversava, o meu sogro começou a falar pra mim que eu não precisava me preocupar com isso, que eu não precisava me importar com isso, porque eu era uma mulher muito bonita, que eu era uma mulher muito foda, que eu tinha os meus valores, que eu sabia do que eu era capaz. E nesse dia de tanto elogio que o meu sogro me fez, eu já tava assim tão fraca, eu fui e fiquei com o meu sogro. Só que até então foi só beijo. E depois desse dia, dessa nossa conversa, o meu sogro ele largou dessa menina, dessa namorada, e eu e meu sogro a gente começou a conversar todo santo dia. E sempre que dava, ele passava na minha casa e a gente ficava. Até que em uma dessas vezes, eu acabei dormindo com meu sogro. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, sempre que dava eu ficava com meu sogro e em uma dessas vezes eu acabei dormindo com ele. Ok, passou um tempo, até que meu marido ele começou a vir atrás de mim novamente, falando que sentia minha falta, pedindo uma chance, falando que ele queria voltar porque ele me amava muito. E foi aí que eu percebi que eu também sentia algo ainda por ele. E foi então que eu voltei com o meu marido, e quando eu voltei com o meu marido, eu mandei uma mensagem pro meu sogro avisando que eu tinha voltado, pedindo para ele não me procurar mais, e ele respeitou. Só que tempos depois que eu voltei com o meu marido, comecei a passar mal. Na verdade, eu já vinha passando mal, só que começou a piorar os sintomas. Comecei a passar mal, muito mal. Foi então que, por desencargo, eu fui e fiz um teste. Por que desencargo? Porque eu tomava remédio. Fiz um teste e na hora subiu positivo. E quando eu vi aquele positivo ali, na hora, já me subiu a dúvida de quem será essa criança. Só que ali no momento, eu preferi acreditar que era do meu marido. E assim que meu marido chegou em casa, nesse dia, já fui e dei a notícia pra ele que eu estava grávida. De momento, ele ficou bem assustado assim, só que ele ficou feliz. Beleza, passou uns dias até que eu comecei a ir nas consultas, né, de pré-natal. E em uma dessas consultas, pela conta do médico certinha, eu estava de mais tempo do que o normal. Ou seja, o filho era do meu sogro. E quando eu entendi realmente tudo o que estava acontecendo, eu entrei em pânico, eu entrei em desespero. Só que eu segui com a minha vida e segui como se fosse filho do meu marido. Ok, passou mais um tempo e eis que um certo dia, quem que aparece no portão da minha casa grávida? Exatamente, a ex-namorada do meu sogro. A mesma que eu peguei conversa dela com o meu marido. E até então, eu não sabia que eles tinham ficado, pra mim não tinha passado ali daquela conversa. E ali ela falou que ela precisava conversar comigo e com meu marido. E então ela contou que ela estava grávida e que ela tinha certeza absoluta que era do meu marido. Eu confesso que eu não acreditei muito ali de início na palavra dela. E como a minha situação também não era uma situação muito boa, o que eu fiz? Conversei com meu marido e falei pra ele, vamos esperar nascer. E assim que nascer, você faz um teste pra gente ter certeza. E assim foi. O tempo passou, eu ganhei bebê primeiro que ela e logo em seguida ela ganhou o bebê também. E assim que o bebê dela nasceu, nós fizemos o DNA e realmente era filho mesmo do meu marido. O meu marido, ele assumiu o filho dela. Eu continuei ainda depois disso um tempo com ele, só que eu não aguentei a pressão e eu acabei terminando. E depois disso, um belo dia eu criei coragem, chamei o meu sogro em casa e eu contei pro meu sogro que o meu filho era filho dele. Só que eu falei pra ele que eu não queria que ninguém soubesse, falei que eu queria deixar do jeito que estava, até porque o meu marido já tinha registrado o meu filho. E então eu e ele decidimos fazer um DNA escondido, somente eu e meu sogro mesmo, só pra gente ter certeza e realmente o meu filho é do meu sogro. Só que a gente conversou bastante, a gente combinou de deixar mesmo do jeito que tá e guardar aí esse segredo pro resto da vida. Atualmente eu recebo pensão do meu marido e do meu sogro, claro que ninguém sabe da parte do meu sogro, ninguém sabe nada, mas eu recebo pensão dos dois. E atualmente, quando o meu ex-marido, né, ele vem visitar o meu filho, ele dá umas indiretas de querer voltar, ele fala que ele sente muito a minha falta. Só que eu tô tão bem assim, sozinha, sabe? Graças a Deus eu também trabalho, em casa não falta nada, nem pra mim, nem pro meu filho. Nós temos de tudo, a gente vive muito bem, a gente vive em paz. Sempre que dá eu saio, vivo a minha vida, fico sim com outras pessoas, mas totalmente sem compromisso. Depois eu volto pra minha casa e fico em paz com meu filho. Recentemente agora eu comprei um carrinho pra mim com meu filho. Então assim, tô vivendo, tô bem e eu prefiro de verdade ficar do jeito que tá. E sobre eu e meu sogro, na verdade a gente se tornou amigos e sempre que eu preciso de um conselho ou algo assim, eu sempre conto com ele. Mas ninguém sabe dessa nossa amizade.
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que aceitei que o meu namorado assumisse o filho da minha amiga em troca de dinheiro. Isso foi uma situação que aconteceu lá no passado, só que até hoje reflete na nossa vida. Vamos lá, eu tinha uma amiga na época de escola, e essa minha amiga, ela era de família de igreja, os pais dela eram extremamente rígidos, ela era toda certinha. E os pais dela, eles eram tão assim rígidos com ela que eles levavam ela na porta da sala de aula e na hora de buscar, eles buscavam ela na porta da sala de aula. Isso porque ela tinha 15 anos. E aos poucos a gente foi se aproximando, pegando amizade e nos tornamos muito amigas. E nessa época eu já namorava, minha vida já era um pouco mais diferente, eu já tinha mais intimidade com a minha mãe, de poder contar tudo pra minha mãe sempre foi mais de boa. Até que um dia, essa minha amiga, ela chegou em mim, ela disse que ela estava gostando de um menino e que ela queria muito ficar com esse menino, porque ela nunca tinha ficado com ninguém. Foi então que nós começamos a pensar numa forma, né, dela conseguir ficar com ele, porque como eu falei, o pai dela levava ela e buscava ela na porta da sala de aula. Até que um certo dia, ela chegou em mim e ela disse que ela ia matar a aula para poder ficar com esse menino. Ela pediu a minha ajuda e eu ajudei. Eles mataram a aula e eles foram para casa desse menino porque ele passava o dia sozinho. Ok, mataram a aula, nesse dia deu tudo super certo, só que ela não ficou com ele só de beijo. Nesse dia, ela também perdeu a virgindade. E, gente, pense numa menina feliz. Ela tava tão feliz, mas ela contava pra mim pulando, com um sorriso assim de orelha em orelha. Beleza, passou uns meses e esse menino que ela gostava, que ela ficou, que ela perdeu a virgindade, a família dele foi embora da cidade e óbvio que ele foi junto. Claro que ela ficou super triste, chorou pra caramba, só que o tempo foi passando, eles foram meio que perdendo ali o contato, até perder de vez, e ela esqueceu. Só que nesse tempo, ela começou a comer muito, comer demais por conta da ansiedade e ela começou a engordar. Isso era o que a gente pensava que ela estava engordando porque ela estava comendo muito. Até que um dia ela chegou em mim e ela falou, ó, o negócio é o seguinte, eu não tô bem, tô passando muito mal e eu preciso que você compre um teste pra mim. Fui lá, comprei o teste pra ela e fomos fazer esse teste positivo. Quando ela viu aquele positivo, ela entrou em total pânico, total desespero. Ela começou a chorar, falando que os pais dela iam matar ela, então que ela preferia se matar antes do que eles descobrirem. E eu ali, a todo momento, do lado dela, tentando acalmar ela. Beleza, passou uns dias, até que um dia na escola, ela chegou em mim chorando e disse que precisava conversar comigo. E ali ela perguntou pra mim se o meu namorado poderia fingir que era namorado dela e assumir essa gravidez e que em troca ela daria um bom dinheiro pra gente. Eles eram muito bem de vida. Pois segundo ela, seria muito difícil dar a notícia, né, sobre a gravidez, só que tudo seria muito pior se não tivesse um pai. E então eu perguntei pra ela quanto ela pagaria, ela falou o valor, realmente era um valor bem alto na época, e eu fui conversar com o meu namorado. E claro que todo mundo na época sem juízo, todo mundo aceitou. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, conversei com meu namorado, falei para ele sobre o valor. E na época, todo mundo sem juízo, adolescente, todo mundo aceitou. Só que antes de conversar com o pai dela, o que a gente fez? A gente conversou com a mãe dela primeiro, que era um pouco mais de boa. Contamos para ela o nosso plano e ela também aceitou. Porque segundo a mãe dela, também seria muito pior se não tivesse um pai. E depois desse nosso acordo, que a gente tinha conversado com a mãe dela, a minha amiga e o meu namorado, eles contaram pra família dele também o plano. Como a família dele na época precisava do dinheiro, eles também aceitaram numa boa. E depois de tudo resolvido, eles marcaram um dia e foram contar para o pai da minha amiga. No caso, o meu namorado, a minha amiga e a mãe dela. E o pai dela não sabia que o namorado dela era o meu namorado. Então eles contaram pro pai dela. Cara, foi um verdadeiro caos. O pai dela quase bateu nela, foi uma loucura. Mas é claro que com o passar dos meses, o pai dela começou a se apegar bastante, ele começou a aceitar melhor a gravidez, se apegou bastante nela, na bebê, até que a bebê nasceu, o meu namorado, ele registrou a bebê, e depois de uns 3, 4 meses, eles terminaram. E depois de um bom tempo, a gente esperou toda aquela poeira baixar, nós voltamos e assumimos o nosso relacionamento pra todo mundo. Quando o pai dela ficou sabendo que eu tinha assumido um relacionamento sério com ele, nossa, pense no homem bravo. Ele nunca foi muito assim com a minha cara, sabe? Então, quando ele descobriu, ele falava assim pra minha amiga, tá vendo que tipo de amiga que você tem? Eu sempre falei que essa menina era falsa. Enfim, resumindo toda a história pra vocês. Eu sou casada até hoje com o meu namorado, hoje ele é meu marido. Nós não temos filhos juntos, só que ele assume o papel de pai até hoje da filha da minha amiga.
Atualmente, essa minha amiga, ela já não mora mais na cidade, eles foram embora, os pais foram embora e ela foi junto. Mas o meu marido, ele ama aquela menina como filha mesmo, realmente, e eu também tenho um amor imenso por ela. E até hoje a gente tem uma amizade normal. E, gente, por incrível que pareça, o pai dela nunca desconfiou de nada, tipo, nada mesmo, o pai dela não sabe de nada. E elas são muito gratas, tanto ela quanto a mãe dela são muito gratas por tudo que a gente fez, pela ajuda, tanto que direto, vira e mexe, elas estão me agradecendo pelo que a gente fez por elas. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!